A renda extra se faz por três motivos. Às vezes você faz renda extra por necessidade, que era o meu caso, então não tinha escolha. Eu até dei aula na faculdade, eu lembro que eu estava no elevador assim, da faculdade, e umas pessoas da minha turma, eu fazia uma matéria com uma outra turma, e eu não conhecia eles direito. Eu estava no elevador, assim, meio quietinha, e um deles falou, pô, a matéria tal, me lasquei, fiquei em prova final, e eu não tinha ficado, e eu tirei nota boa, e eu conhecia aquele professor, eu sabia como ele fazia as provas. Aí eu lembro que eu olhei para eles e falei, você quer que eu dê aula particular, que aula para vocês? Eu dou uma aula, eu tenho certeza que vocês tiram nota boa, porque eu conhecia muito a prova deles. Então, assim, tem a renda extra de necessidade, que era essa de venda, para mim era necessidade, mas tem a renda extra de oportunidade. Essa no elevador foi uma renda extra de oportunidade. Eu fiquei ligada, eu sou boa, eu sou didática, eu gosto de ensinar, eu conheci o professor. Falei, cobrei uns R$50 de cada um, eram umas 15 pessoas juntaram, vamos falar com fulano e tal, vieram umas 15 pessoas e eles tiraram nota boa. Teve um que não passou e falou, cara, eu não passei, mas foi a minha maior nota na vida, que não sei o quê. Então foi bem legal. Então tem renda extra de necessidade, renda extra de oportunidade e renda extra de propósito. O que é o propósito? Aquilo que você sente que tem tudo a ver com você. Nasceu para aquilo. Nasci para aquilo. Então, esse meu trabalho, por exemplo, também surgiu como uma renda extra de propósito. Mas foi bem depois de eu fazer essas rendas extras de necessidade e de oportunidade. Então, nessa época, eu comecei a fazer renda extra, sim. Mas eu pensava, eu não quero trabalhar com venda, eu não quero ficar só fazendo renda extra. Eu trabalhava em área de comunicação, minha formação de marketing, eu falei, eu quero crescer na minha carreira. Então, eu também fiquei procurando emprego, eu também me dediquei nesse emprego que eu estava. Eu lembro que quando eu saí de lá, eu estava ganhando 1.600, eu tive aumento lá. Então, assim, eu me doava muito, eu fazia muito além do que era esperado de mim. E isso é uma coisa que muita gente não faz. Tem gente que fala assim, eu não sou pago para isso. E hoje em dia tá muito assim também, né? As pessoas comentam muito sobre isso. E eu fazia coisas que eu não era paga para fazer. E eu acabava sendo paga depois. E eu já falei uma vez isso num vídeo, teve uma pessoa que disse assim, mas você teve sorte então, porque eu trabalho numa empresa há 15 anos, faço muito mais do que me pedem, faço muito mais do que eu sou paga para fazer, e até hoje não me deram aumento. Eu falei, bom, então você não está fazendo além do esperado. Porque eu espero que uma pessoa que esteja há 15 anos numa empresa que não a reconhece, eu espero que se ela é tão boa assim, ela faça alguma coisa e vá para outra. Ou sai, exatamente. Exato. As pessoas, elas são descrentes, tipo assim, ela prefere culpar você. Não, isso é picaretagem, você teve sorte. Porque eu faço para papai não dar resultado. Cara, se não dá resultado, a pessoa tem que ter a autorresponsabilidade de entender que às vezes você está há 15 anos na empresa errada. O que eu tô fazendo que não está dando resultado? Exatamente. Ao invés da gente dizer, eu já faço isso e não está funcionando, né? Se alguém que está tendo uma atitude que trouxe um resultado, aí você olha e você pensa, eu já faço isso e não está funcionando. Sempre o ideal, esse também é uma outra forma minha de pensar. Eu olho alguém fazendo alguma coisa e que eu quero chegar naquele resultado, eu penso, como que eu posso fazer também? Eu talvez não esteja fazendo a mesma coisa. Então, o que aconteceu nessa época é que eu atirei para todas as frentes. Então, eu consegui um aumentinho na minha empresa, eu comecei a fazer essas rendas extras e eu tive uma oportunidade, uma pessoa que me conhecia exatamente porque eu fazia além do esperado. Ela saiu dessa empresa que eu trabalhava e foi trabalhar numa outra empresa do mercado financeiro. Quando chegou lá, tinha uma vaga, uma oportunidade, e ela lembrou de mim. E aí ela falou, você quer participar do processo seletivo? Eu acho que tem tudo a ver com você. E por que ela achou que tinha tudo a ver comigo? Era uma vaga completamente diferente do que eu fazia. Porque ela me viu fazendo além do que me pediam para fazer. E aí, quando ela viu uma outra vaga que não tinha nada a ver com o que eu fazia, era paga para fazer, ela falou, eu sei que ela faz além daquilo, porque eu vi ela fazer além. E aí eu fiz o processo seletivo, passei, então eu fui ganhando um pouco mais, era numa empresa que pagava bônus, então eu comecei a ter uma renda um pouco maior. Nessa fase, você já estava organizando sua vida financeira? Estava, então. A primeira etapa foi aprender a lidar com o que eu ganho. Certo. Fiz isso com 1.200, então agora eu estou preparada para ganhar mais. Aí a segunda etapa foi a renda extra de necessidade, a renda extra de oportunidade e, em paralelo, investir na minha carreira, que eu queria criar uma carreira na área de marketing. Então, eu fui terminar minha faculdade, né? Juntava grana aqui, grana ali para terminar a faculdade. Fui crescendo ali e tive essa oportunidade de mercado financeiro. E aí, quando eu trabalhei no mercado financeiro,
aí a minha visão mudou um pouco sobre essa coisa do dinheiro, dos investimentos, porque eu fui trabalhar no meio de pessoas que só falavam disso, que viviam isso, que tinham uma vida completamente diferente. Que legal, o teu meio mudou, né? Já teve uma... Eu acho isso essencial. Você tem um meio fez muita diferença. Que te ajude, isso aí. Ele me ajudou... Porque lá, por exemplo, dentro da empresa eu fiz alguns cursos sobre investimentos de graça, porque a empresa tinha isso. Porque as pessoas começavam a falar de coisas e eu me interessava. A primeira vez que eu ouvi falar de Pai Rico, Pai Pobre, eu achava que era um blog. Falei, o que é isso, Pai Rico, Pai Pobre? Aí eu fui lá, é um livro. Eles estavam falando sobre isso. Aí eu comprei o livro e fui ler o livro. Então, assim, foi descobrindo outras coisas e era um círculo que me puxava muito. Porque eu cheguei lá, só para você ter uma ideia, na época, eu estava tão lascada ainda, eu já conseguia viver com meu dinheiro, estava começando a ganhar mais, mas ainda estava resolvendo na justiça aquela dívida. Não entrei, não fiz novas dívidas, era aquele financiamento que eu estava resolvendo, mas era tudo ainda muito contadinho, eu era muito, né? Apertadinho. Eu lembro que quando eu entrei no mercado financeiro, eu tinha um único sapato preto de bico fino e que ele já estava abrindo uma boquinha de jacaré e que era mais barato eu comprar Super Bonder do que comprar sapato novo. E de vez em quando eu estava assim no escritório, aí eu cruzava a perna e eu olhava e tá abrindo. Aí no meio da reunião assim, eu botava o pé no chão e... Sabe? Gruda, volta. Então, aquele meio até me puxava para isso. Eu tinha que mudar, né, meu modo de me vestir. O mercado financeiro tem essa coisa do dress code do mercado financeiro, né? Então, assim, mudou muito. Todo esse contexto mexeu muito comigo. Entendi. E lá... só para completar, uma coisa que me motivou muito é que, trabalhando lá, eu sabia que se eu fizesse... Aí eu me formei, né, me graduei. Se eu fizesse um MBA, só o fato de eu entrar num MBA, eu já poderia ganhar um pouco mais. O RH já me daria um aumento. Tinha essa perspectiva aí, né? Então, ali naquele momento, eu comecei a organizar a minha vida financeira para eu ser capaz de pagar mensalmente uma mensalidade de um MBA, na época de uma instituição, né, super renomada, e eu fui fazer esse MBA. E aí eu também tive um aumentinho. Então, ali as coisas começaram a se ajustar. Isso foi de 2009 para 2010, mas eu ainda tinha esse financiamento para resolver na justiça.